Momento pit stop de hoje, aproveitar que nós estamos aqui com o Átila no programa e perguntar que o Átila é um piloto de duas funções. Ele é piloto de carros e piloto de avião também. Até levou o Christian para uma carona ali, o pessoal gostou muito do desempenho do Christian como piloto de avião. Mas começar a perguntar para você, Átila, como que surgiu ali o interesse também por pilotar avião, além de pilotar carros de corrida? Na verdade, eu sempre gostei de conhecer as máquinas, né? Saber um pouco mais. E a aviação me chamou a atenção, porque eu já pilotava carro, ônibus, caminhão, carreta, moto, arraiz, né? De barco e tal. E eu falei, pô, a aviação tem muito a ver com corrida. Vários componentes eletrônicos de um carro vêm da aviação, a questão de aerodinâmica, um gera downforce, outro gera sustentação, então é uma coisa só de ponta cabeça, né? Uhum. E aí eu quis aprender, começar a estudar um pouquinho disso, e aí comecei a fazer uns voos do lado, fui gostando, e aí comecei a me interessar e voar. Então surgiu um pouco disso. Melhor de tudo foi a história dele contando quando ele trouxe o avião dele dos Estados Unidos para o Brasil. Tá. E ele veio voando. Você veio voando dos Deu Estados Unidos para cá? 32 horas. 32 horas? Mas aí fazendo escalas, tudo. Sim, uns pitstops, né? Tá. vim parando em alguns lugares que eu queria conhecer, parei em Bowling Green, que é onde é o museu do Corvette, aí fui pro Caribe, fui parando tudo, aí quando chegou no Brasil, vim direto. Veio direto. Vim diretão, aí eu fiz uma perna Boa Vista, Então, Alta Floresta, Tá. 5 horas e 15, Tá. em cima da onde? 5 horas e 15 em cima Da floresta. umas árvores assim, cara. É. E o avião tem paraquedas, esse daí que eu voo, né? Tem paraquedas? Tem paraquedas. Olha só. E aí o cara que voou comigo já tinha experiência Tá. e tal. Ele parou, o Thierry comprou um monte de coisa, assim, não, lotou o avião disso. Eu falei, que vai revender? O que vamos fazer? Ele falou, não, que se a gente tiver um problema, provavelmente a gente sobrevive, porque vai abrir o paraquedas, só que eu vou pousar em cima de alguma copa de árvore. Mas até alguém achar a gente, vai demorar. E você imagina que você viajar 5 horas e 15, sendo que o rádio não funciona. Sabe? Não fala com ninguém, o sinal não pega. Saber se tá no lugar certo ou não. Se quiser dormir e pôr o relógio pra despertar e acordar de novo, dá certo, porque não tem nada pra fazer. 5 horas e 15 diretão. Rapaz, interessante. Aí pousei, abasteci em Alta Floresta, mais 4 horas até Goiânia. Até Goiânia. No mesmo dia. Aí 9 horas e 15. Voando. Mas o teu avião tem piloto automático? Tem piloto automático. Não é só não mancha ali o tempo todo. Tem piloto automático. E como que foi a experiência de ir com o comandante Átila? Não, foi. O pessoal ficou achando que você tava meio tenso ali. Eu não tava tenso. Ah. O que aconteceu? Eu não voei, óbvio que no mesmo nível que ele, mas eu já aprendi a voar há 25 anos atrás, então fazia muito tempo que eu não voava. Daí a hora que a gente decolou lá de Sorocaba, ele, sei lá, voamos 10, 15 minutos, ele falou, dá uma experimentada aqui de novo. Então, para você pegar a mão do negócio, eu tava tentando prestar atenção, só que eu nunca tinha voado no joystick, eu sou da época do manche. Tá. Mas o Boeing não do Airbus. Então. E eu devo admitir que é um pouco diferente. Até você pegar o jeitão, a sensibilidade, leva um pouquinho de tempo. É claro que ele não percebe porque ele faz isso direto. Mas recentemente, inclusive, a gente voltou lá do Velopark, fizemos um ótimo voo. A gente achou que ia ser um pouquinho pior, mas acabou sendo bem legal o voo e acabamos fazendo um pouso noturno, né? Daí se tudo der errado na vida dele como piloto, até que ele passou no teste lá de piloto de avião. De avião. A aviação tem 2 tipos de pouso. Tá. O bom e o ótimo. Ó. Sabe qual é a diferença? É. O bom é que você pousa e sai todo mundo andando. O ótimo é quando você sai todo mundo andando e dá pra usar o avião de novo. Entendeu? Então foi um pouso ótimo, não foi? Foi muito bom. Foi muito bom. Perfeitamente. Até a mãe dele ficou contente. Tava junto no avião? Já foi papai e ele. Boa. Mas por que o pessoal achou que você estava com medo? Porque quando você virou o telefone, daí você filmou, parecia que eu tava tenso, mas eu não tava eu tava tenso de... Eu quero concentrado. É isso, concentrado, mas não era tenso de, nossa, o avião vai cair o avião. Se cair o avião, você aperta o botão, abre o paraquedas, o que você vai fazer? E se for o dia, chegou o dia. Então, se quando você pilotava, tivesse uma câmera dentro do capacete, seria aquele rosto que a gente ia ver, seu?
Essa é uma boa pergunta, mas nem em todos os momentos eu estava tenso. Algumas vezes ia ser aquele rosto, assim. Mas não era direto. Tá aí, curioso esse momento aviões e músicas aqui do nosso Pelas Pistas dessa semana. Esse foi o nosso momento pit stop, você já sabe, tá precisando de peça pro seu carro? Peraí, antes da gente finalizar o momento pit stop, eu tenho uma última pergunta. Então faça. Teve já algum momento na aviação que você sentiu Saudade de casa? Não, exatamente. Uma situação bem crítica, que nem é tipo descer a reta na chuva, que você não está enxergando absolutamente nada na tua frente e você tem que tomar uma decisão numa fração de segundo. Já teve 2 situações assim que me deu saudade de casa, né? De falar assim, putz. Então conta pelo menos uma não delas. Precisava estar aqui. Não, 2 muito fáceis. Uma foi vindo de Santa Cruz do Sul, da corrida da Stock Car, pô, decolamos, tempo super bom e tal. Chegou em Curitiba, pôr do sol, né? Já ficou noturno. E foi um dia aqui em Campinas, na região aqui no interior de São Paulo, caiu torre de alta tensão, de mau tempo, vendaval e tal. E aí eu, noturno, sem radar, o avião não tem radar, né? E aí eu comecei a tomar umas porradas, já guardei, vim tentando subir para livrar da camada, mas chegou uma hora que eu guardei, aí eu tava uns 20 minutos de Sorocaba, né? Comecei a tomar umas porradas para cima, para baixo, chover. Isso é questão de porrada que você fala, é vento? É vento, né? Porque quando você entra em mau tempo, que a gente chama de CB, que são as nuvens cumulonimbus, é onde tem gelo, vento, e aí você vê ali na razão de subir, quando começa a você vê a razão assim subir, você fala assim, nossa, a hora que sobe vai descer, entendeu? Aí que dá aquelas porradas para baixo. Aí eu fiquei ali 1 minuto tomando bastante porrada e eu sabia que o tempo na região tava ruim. Como eu não tinha radar, eu não sabia exatamente aonde está ruim. Entendi. Aí eu fiquei ali, tava eu, Renato, um patrocinador e tal. Aí eu fiquei 1 minuto ali tomando porrada, virei, voltei. Pousei em Curitiba, voltei mais meia hora para trás, tava Curitiba mais longe. Tava nos mínimos, assim, com 200 pés de teto e tal, mas o avião tem procedimento para instrumento. Pousei, larguei lá, peguei uma linha aérea e vim embora, entendeu? E resolvi a vida. Mas assim, porque ali eu sabia que pra frente tava muito complicado. Então eu fui indo, na hora que eu vi que realmente ficou muito ruim, eu voltei, né? Já de noite, então você não tem como ir desviando, nada. E a região de Curitiba para Sorocaba é uma região só de floresta. De montanha, tudo. Então não tem muita cidade, não tem pra onde você alternar que você consiga fazer um pouso. E a outra, que eu acho que assim, quem é que conhece Coró? Você conhece Coró? Conhece Coró? Coró é um cara, filmmaker ali, da época do Xandão, acompanhava o Xandão, cara de Sorocaba, da minha cidade, adora contar piada e tal, e eu tinha corrido em Campo Grande. Aí, a gente decolou em 4 pessoas, era uma viagem longa, então eu não decolei com todo o combustível por causa de peso e balanceamento e tal. E eu levei o Coró, porque, tipo, da minha cidade, ele é um cara engraçado, então você fala, voo longo vai dando risada. E a gente decolou, aí é um pouco de falta de experiência, eu não tinha olhado a carta de ventos. E assim, tava muito mais vento contra do que eu imaginava. Então a viagem ali que era pra durar 3 horas, 4 horas e 20. Eu peguei muito vento contra. No meio do caminho eu peguei chuva forte, então eu precisei fazer alguns desvios e tal. Bem, aconteceu que eu comecei a fazer as contas, e esse avião ele tem uma tolerância máxima pelo manual de vento de travessa. E o vento de travessa que estava lá era acima do que fala o manual. Então assim, eu já iria pousar numa situação que não recomenda o manual. E aí, como eu peguei muito vento contra, eu não tinha decolado todo o combustível, eu tive que começar a economizar combustível, né, mudar o regime de voo. E aí eu comecei a ficar olhando no voo, as pistas perto de Campo Grande, fazendas, mais por causa da direção da pista, né? Porque geralmente quando você faz uma pista tirando o Cascavel, que fizeram o contrário, é pela predominância dos ventos. Sempre você vai pousar com vento contra, né? Para você ter mais sustentação. E aí todas as pistas naquele estado lá é por a mesma direção. Fizeram tudo igual. Onde você olhar a fazenda, tudo era tudo num lado. Então eu falei, não adianta eu pousar em nenhum lugar. E aí pela minha conta de combustível, eu chegava em Campo Grande, eu só tinha uma chance de fazer um pouso. E aí eu tinha que alternar. E aí o meu alternado, que tinha um vento melhor, a situação estava melhor, era Londrina. Então assim, era tentar pousar uma vez e senão eu não chegava nem em Londrina. Aí eu fiquei fazendo essa conta. Pô, se eu pousar, eu ia pousar no aeroporto do lado do autódromo, que é tipo um condomínio residencial, tal, uma pistinha boa e tal. Ou eu pousava no Internacional, né? Aí eu ficava, será que eu pouso ali? E se não der, eu tento pousar no Internacional? Aí tem o combustível? Não sei, ou já vou direto pro Internacional, sabe? Então, foi uma viagem muito tensa pra mim, de ficar procurando e tal, porque você fala, pô, é administrar
tudo que vai Todo mundo acontecer, ali, né, sim. daqui pra frente. Já tinha passado por um tempo ruim, sabe, viu? E aí eu falei, não, vou pousar no pequeno, se não der eu vou direto pra Londrina. Tá. Né? E aí um vento, mas quando eu fiz a curva assim pra vir, mas vinha de lado, assim, muito vento de travessa. Cara, a hora que eu fui pousar, que eu cheguei na final assim, parece que estocaram o vento. Não tinha nada, assim, eu pousei assim, ó, suave. Eu vim de lado, quando eu fui pousar, parece que seguraram o vento, assim, ó. Pousei. O coral do meu lado veio mudo, um voo inteiro, porque ele veio lá preocupado, não contou uma piada. O cara que era pra contar piada não Ele contou. contou. A hora que eu pousei, ele fez assim, ó. Já mão tremia, sabe? Então, assim, aí já foi uma viagem mais que realmente Tá. de fazer conta, de se ficar numa situação, você fala, putz, tinha que ter me preparado melhor, sabe? Então você vai aprendendo algumas coisas e você tem que tomar uma decisão, né? Esse que é o fato, né? Sim. Interessante essas histórias aí de aviação. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui os comentários no vídeo. E esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando que a rede Pit Stop é a melhor rede de autopeças do Brasil e você tem a comodidade de comprar a sua peça Agora, na loja, no WhatsApp ou na internet. já que estamos falando de pit stop, e se precisar fazer um pit stop no voo? Ó, garrafinha, né? Ah, viu? É, sempre leva uma garrafinha de 2 litros ali. Pra garantir. Né, de- 2 litros é bastante. Vai que o é longo demais aí, né? E acho que tem garrafinha na rede Pit Stop também, viu?